Graça e paz, irmãos, nós vamos começar o estudo da Palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos ter a sala no Zoom e o link no YouTube, e aí os irmãos podem estar colocando as perguntas tanto no link no YouTube como no grupo do WhatsApp, à medida que nós vamos expondo o texto, tá bom? Vou estar atento aí ao tanto o link no YouTube quanto o grupo no WhatsApp. E se entrarem no Zoom, fica mais fácil também a gente interagir. Às 8 horas, nós vamos dar início ao último estudo no livro do Apocalipse, capítulo 22, agora do verso 6 ao verso 21. Bom, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nós te damos graças pela tua gloriosa palavra, que até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado a tua boa mão para podermos meditar na tua palavra, abrirmos esse texto, ó Deus, e pararmos um pouco para refletir nas tuas verdades e extrairmos lições para as nossas vidas. Tu sabes, ó Deus, como nós somos necessitados do teu agir, da tua intervenção, da tua boa mão sobre nós, ó Deus, para que possamos aprender de ti, sermos agraciados, ó Deus, quando nós olhamos para esse texto e ainda mais, ó Deus, olhamos a perspectiva de todo o livro, tudo aquilo que nós já meditamos e aprendemos. Ser conosco, ó Deus, nos abençoa, nos guarda e nos faz aprender mais a tua santa palavra. Isso que nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Tudo bem, irmãos, nós vamos iniciar a leitura do texto. Vamos ler inicialmente verso 6 e verso 7. O texto diz: Então o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Rapidamente, nós já percebemos a dinâmica aqui do livro, desse capítulo, que que já está chegando na parte final, na parte de exortações finais do livro, daquilo que tudo foi desenvolvido, todas as narrativas e profecias que nós já meditamos no final, aí, ao longo de todo o livro, e agora não se trata mais de uma narrativa, uma profecia especificamente de algum evento final, mas depois da descrição da Nova Jerusalém, após o julgamento final, nós temos aqui alertas finais, exortações finais, e o início de uma sessão que trata sobre o propósito do livro. Talvez seria a grande marca dessa sessão, do verso 6 ao verso 21, um detalhamento sobre os propósitos do livro. No verso 6 ao verso 9, nós vemos alguns destaques introdutórios, um diálogo o anjo fala, João reage e depois o anjo o repreende. Mas, de fato, do verso 10 ao verso 17, nós temos um detalhamento maior sobre os propósitos do livro. A partir do verso 18 ao 21, nós temos algumas palavras finais, alertas, exortações. É um capítulo, especialmente a partir do verso 6, porque até o verso 5 ainda continua falando sobre detalhes sobre a Nova Jerusalém, mas a partir do verso 6 nós vemos essa característica de mencionar qual é o propósito do livro, esse elemento exortativo, esse elemento de chamada ao povo de Deus para reconhecer quem é o Senhor e qual é o propósito pelo qual esse livro foi entregue, o que o Senhor quer falar para a sua igreja. Certamente, ao olharmos para o todo desse livro, muitas informações foram ditas, a cada capítulo nós temos um volume imenso de informações,
nós temos vários detalhes, várias minúcias, né? Mas nós precisamos chegar ao fim do livro, nessa seção que trata sobre o propósito, e vermos esses propósitos à luz dessa lista de informações, de eventos, né, desse volume de ensinamentos que nos foram dados para que possamos extrair, né, as lições e entender o que de fato nós aprendemos com o estudo do livro do Apocalipse, né? É preciso nós entendermos isso de modo objetivo, né? Então, no verso 6, dentro desse primeiro bloco, verso 6 ao verso 9, que nós vemos destaques introdutórios, nós vemos o verso 6, uma afirmação do Senhor sobre a sua fidelidade, a sua veracidade da sua palavra, e logo em seguida a descrição, né, de modo resumido, de um propósito do livro. O livro, ele de fato, ele revela e enfatiza isso, né? Desde o capítulo 1 vai se falar sobre aquele que é fiel, aquele que é verdadeiro. E o verso 6 diz: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, o livro afirma isso, né? Enfatiza isso, porque, de fato, é isso que Satanás, desde o início da história, vem confrontando, né? Desde o Jardim do Éden, quando vai a mulher e vai ao homem. Ele quer que as pessoas não acreditem na palavra de Deus, não creiam na veracidade da palavra, das suas promessas, dos seus alertas, não creiam no Senhor, e ele vem questionando isso, e o enredo que Apocalipse nos mostra, né, dos personagens que aparecem, seja a Babilônia, seja o Anticristo, o falso profeta, sejam todos aqueles que têm a marca da besta, eles vão contra esses elementos da fidelidade e da veracidade da palavra de Deus, porque eles creem nos seus ensinos, nas suas ideologias, nas suas propostas, e eles vão confrontar isso. Então, o livro do Apocalipse, ele é mais um dentre todos os livros da Escritura que vem dar um testemunho e fazer uma defesa sobre a fidelidade da palavra de Deus, das promessas do Senhor. E Apocalipse, diferentemente do conceito popular, que algumas pessoas acham que o propósito do Apocalipse é ser enigmático, é algo que nós defendemos isso ao longo da exposição do livro, é que o livro ele tem o propósito de revelar, de mostrar, né? O verso 6 ainda diz: o Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, o propósito do livro é revelar. O propósito do livro é mostrar a vontade de Deus, mostrar os decretos do Senhor, mostrar o que Deus tem a fazer na história, qual é o enredo dessa história, o que Deus está fazendo e o que Deus está prestes a fazer, de modo que o Apocalipse ele vem nos dá um conjunto de informações que nós entendemos o enredo estabelecido pelo Senhor, do que o Senhor está fazendo ao longo da história, do que o Senhor está prestes a fazer. Uma das frustrações que as pessoas têm ao ler o Apocalipse é exatamente ao entender que ele é um livro enigmático, que é um livro em que nós não podemos usufruir das coisas, né? As pessoas se distanciam, mas, de fato, muito, como nós já falamos isso no início do estudo, muito dessa perspectiva de perceber que o livro é enigmático, de não usufruir do conhecimento que é revelado no livro, é parte de um pressuposto equivocado das pessoas por tentarem lerem o livro de Apocalipse não à luz do seu próprio estilo literário, o estilo apocalíptico, um estilo próprio, com informações associadas a tudo aquilo que foi revelado no Antigo Testamento e que os primeiros leitores do primeiro século ouviam e liam esses ensinos, fazendo associações com informações do Antigo Testamento. Então, nós precisamos
para usufruir de Apocalipse e entender essas associações que são feitas com o Antigo Testamento, de modo que o livro não é tão enigmático quanto parece. É enigmático, de fato, quando nós vamos ler o livro de Apocalipse e não entendemos, não conhecemos muito bem o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, a estrutura do Antigo Testamento e as relações que esse livro tem com o Antigo Testamento. Aí sim, para nós, por causa da nossa falta de correlação com o texto do Antigo Testamento, nós passamos a pressupor que ele é enigmático. E parece que essa verdade ela não se torna clara aos nossos olhos, que o livro ele mostra, ele revela, ele deixa claro aquilo que o Senhor ensinou ao longo do livro. Né? Mas muito dessas dificuldades está exatamente na falta de conhecimento sobre o Antigo Testamento. Né? Um outro extremo, né, a que nós podemos lidar com o livro do Apocalipse é se, de um lado, alguns dizem que não entendem nada, tem outros que dizem que, ao estudar o Apocalipse, eles conseguem entender todos os eventos da história. Né? Ou até ficam frustrados porque não conseguem perceber todos os eventos da história. O Apocalipse ele não tem um propósito de mostrar cada evento, cada detalhe, cada ato que vai acontecer ao longo da história, porque nós ainda continuamos totalmente dependentes de Deus, na dependência do Senhor, esperando os decretos do Senhor serem desenrolados, e ainda que nós temos revelação, que o livro foi dado para mostrar, mas o livro não é dado para mostrar todo o agir de Deus na história. Então, o livro nos mostra algo do que Deus está fazendo na história, que está prestes a fazer. O livro nos mostra um enredo, certamente nós podemos terminar o livro e entender um enredo do que o Senhor está fazendo na história. Nós podemos mencionar alguns tópicos do que nós examinamos ao longo do estudo do Apocalipse, que deve estar claro em nossa mente. Né? Assim como nós vimos em Apocalipse 12, que o desejo de Satanás era destruir Cristo no seu nascimento. Mas quando ele não conseguiu, o propósito dele é destruir a igreja. E ele vai perseguir a igreja até a segunda vinda de Cristo. Ele vai, da mesma forma como ele tentou destruir Cristo no seu nascimento, ele vai tentar destruir a igreja. E aí o Apocalipse descreve vários detalhes dessa perseguição, desse agir maligno do Satanás até a segunda vinda de Cristo. Mas esse conceito é um conceito muito claro estabelecido no livro do Apocalipse. Também nós vemos no livro do Apocalipse que durante esse tempo entre primeira e segunda vinda, Deus vai sinalizar ao mundo a sua ira e o seu chamado aos homens ao arrependimento. E Deus faz isso, sinalizando isso por meio de pragas, de catástrofes, de eventos miraculosos, para que o mundo se arrependa dos seus pecados, para que o mundo olhe para a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, ouça a pregação da igreja e se arrependa. E Deus faz isso por meio de eventos miraculosos, as pragas, as catástrofes. Todos esses eventos, eles são um modo padrão do agir de Deus, como nós estamos enfrentando uma pandemia. Nós lemos esses eventos à luz do que o Apocalipse nos mostra, que é Deus falando com o mundo. Se arrependam, porque o Senhor virá se encontrar, os homens vão prestar contas diante do Senhor. Também, como enredo do livro do Apocalipse, que nos mostrou, nós vemos a informação de que haverá uma nação, a grande Babilônia, que vai influenciar o mundo para o mal. Assim como existiram as nações do passado, a Babilônia, o Egito, a Grécia, o Império Medo-Persa, o Império Romano, haverá uma nação que vai prostituir, que vai influenciar reis, outras nações com suas ideologias, com suas práticas, e vai ser instrumento de Satanás no mundo. Perceba, nós não temos o nome dessa nação, o nome do governante dessa nação, a data específica em que vai surgir essa nação.
mas nós temos a informação de que ela existirá. Nós temos o enredo dos acontecimentos, nós não sabemos detalhadamente algumas informações, mas nós também não ficamos totalmente no escuro. Também nós aprendemos no livro do Apocalipse que essa nação ela cairá pelo agir do anticristo, que vai ter uma coligação com 10 reis, 10 reis que vão estar associados a ele, que vão vão auxiliar o seu agir. Ele vai agir para destruir a Babilônia. Então, uma das coisas que foi perguntada até nos estudos que nós fizemos é como o próprio anticristo, com que propósito ele vai querer agir contra a Babilônia, se a Babilônia ela influencia para o mal e o anticristo ele também quer influenciar para o mal. Qual é o propósito dele destruir a Babilônia? Mas é porque nos dias finais o anticristo ele vai querer a glória para si. Esse evento vai ser um evento singular na história, quando a partir desse evento ele vai conduzir o mundo para olhar para ele, para exaltar a sua pessoa, porque ninguém vai imaginar a queda dessa nação. Nesses dias finais, Apocalipse descreve que ele vai agir para matar a igreja e o mundo vai celebrar a morte da igreja. Nós vimos isso em Apocalipse capítulo 11. Haverá uma troca de presentes entre as pessoas do mundo, onde eles vão celebrar o não mais ouvir a pregação do evangelho, não mais ouvir, né, a ministração da igreja. A escritura que nós lemos também aqui em Apocalipse nos descreve que além do anticristo haverá um falso profeta, um líder religioso que vai ensinar heresias e fala sobre a consumação, né? Especialmente nós vimos isso, Apocalipse 20, 21 e 22, quando Cristo voltará e destruirá os seus inimigos e haverá uma consumação. Então, de fato, o livro Apocalipse, ele nos revela o enredo, ele nos revela várias profecias, vários acontecimentos. A verdade do verso 6 deve ser assimilada por nós devemos entender que, de fato, ao estudar o livro do Apocalipse, nós somos alimentados com várias informações e várias revelações dos eternos decretos do Senhor. E agora, no verso 7, o Senhor, ele volta a falar sobre uma afirmação e um propósito. Eis que venho sem demora. De fato, continuamente o livro do Apocalipse ele vai narrando esse enredo e ele vem anunciando esse refrão do livro. O Senhor ele vai voltar. O Senhor, ainda que o mundo possa parecer desgovernado, ainda que o mundo possa parecer dirigido sob o controle de Satanás ou das perspectivas dos próprios homens, mas a verdade é que continuamente o Senhor vem lembrando o seu povo que ele vai voltar, que ele vem resgatar o povo e ele vem punir os seus inimigos. Né? Isso é uma verdade que é inegável, que ninguém pode deixar de passar pelo livro de Apocalipse e ver continuamente isso que é lembrado, o Senhor ele vai voltar. E bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Né? Aqui é um dos propósitos do livro, reforçar esse conceito. Ele não somente vem revelar o enredo da história, mas ele reforçar que bem-aventurado é aquele que está no Senhor, bem-aventurado é aquele que ouve e guarda as palavras desse livro. A proclamação de Satanás é sobre os benefícios de viver na carne, no mundo, de seguir a sua vontade. Mas se nós atentarmos para a reflexão do livro, nós vamos estar concluindo essa verdade de que bem-aventurado é aquele que ouve e aquele que guarda as profecias desse livro. Bem-aventurado é aquele que crê no Senhor, crê na sua palavra, crê nessa revelação e sabe que não há lucro em uma vida longe de Deus, porque um dia o homem vai prestar contas diante do Senhor e o homem ele vai ser condenado, aquele que não está no Senhor, que nunca creu no Senhor. O livro enfatiza, não há lucro numa vida sem Deus.
não há benefício, bem-aventurança para uma vida daquele que vive longe do Senhor. E aí, dentro dessa temática, dentro dessa perspectiva do livro que fala sobre bem-aventurado ser aquele que guarda as profecias do livro, nós temos dois versos que agora, logo que o anjo fala isso para João, João reage. E ele reage com um desvio de propósito, exatamente daquilo que é a temática do livro, que é Deus, ele deve ser adorado acima de tudo e de todos. Alguns estudiosos entendem que, de fato, esses versos não é que João ele se prostra diante do anjo pela segunda vez, mas é um lembrete daquilo que ele já fez anteriormente, quando ele se prostrou diante do anjo, e assim como o livro do Apocalipse é marcado por essas repetições, aqui também nós temos mais uma marca dessa. Todo o livro ele é um chamado para ouvir Deus, para saber que nós vamos nos encontrar com Deus, que nós devemos adorar a Deus, que nós vamos prestar contas diante de Deus e que bem-aventurado é aquele que ouve a palavra do Senhor. Mas o que é que João ele fez? Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Perceba o que é um desvio aqui que foi realizado por João. Ele o desvio que ele cometeu é um desvio no modo como ele faz uso da revelação. Perceba, o anjo falou e mostrou tudo que é a verdade. Mas tamanho é o cenário da visão, ele vê seres gloriosos que cantam a Deus, que adoram a Deus, e na apropriação dessa revelação, ainda que a revelação é correta, João olha para o anjo e ele entendeu que ele também deveria se prostrar. O modo como ele fez uso da revelação, ele estava totalmente equivocado. Ele desviou do propósito pelo qual Deus mostrou a ele a sua palavra. Ele é repreendido pelo anjo, mas ele me disse, não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. É interessante porque João sabia que ele não era Deus, mas ele viu naquele cenário, na presença de Deus, toda aquela estrutura celestial, e ele vê aquele anjo próximo de Deus. Ele se prostra ao reconhecer a glória do Senhor, a glória do ambiente celestial e a riqueza daquele anjo, e ele se prostra. Mas veja que interessante, a palavra do anjo, ele responde dizendo que ele era mais parecido com os homens do que o Senhor. O João não deveria comparar ele com o Senhor, mas deveria comparar ele com os homens. Ele diz, olha, eu sou um servo como os seus irmãos, como os profetas. Nesse quesito, os adoradores homens e os adoradores anjos, eles são semelhantes, porque ambos são servos. Ambos são servos, são semelhantes no quesito de que eles não podem ser exaltados, eles não podem ser adorados. E esse é um dos problemas do livro, quando ali nas cartas para as igrejas, alguns irmãos estavam fazendo concessões para fazerem parte dos sindicatos, terem lucro no comércio, quando eles participavam das festas ao imperador. Quando as nações, ao longo do livro, vai dizer que elas vão fazer alianças com o anticristo, vão carregar a sua marca, o seu número, que é uma referência às ideologias e os ensinos do anticristo para ter lucros nessa terra. E essa verdade que é ensinada, esse mandamento que é dito para João, ele se aplica a cada um de nós quando o Senhor diz que nós devemos adorar somente o Senhor. Não devemos seguir por outros ensinos, não devemos fazer mau uso da revelação que nos é entregue,
e jamais devemos nos apartar dessa verdade tão básica e tão eficaz, suficiente, tão gloriosa para as nossas vidas. Somente o Senhor, ele deve ser adorado. Somente o Senhor, ele deve ser adorado. Cada um de nós pode certamente ter o perigo de se apartar dessa verdade, de se apartar ao se amoldar às propostas e benefícios desse mundo, como alguns irmãos das 7 igrejas estavam fazendo, ou cometer deslizes de idolatria, como João cometeu aqui, até com boas intenções, mas cada um de nós pode cair nesse erro de nos apartarmos desse propósito para o qual nós fomos criados e o propósito para o qual nós fomos redimidos. Somente o Senhor deve ser adorado. Uma verdade relevante para as nossas vidas que está no último capítulo das Escrituras. Mas a partir do verso 10 nós temos o detalhamento sobre os propósitos do livro. Perceba, versículo 10, disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Nós podemos entender o verso 10 ao verso 17 como um detalhamento daquilo que é de modo introdutório dito do verso 6 ao verso 9. Nós vamos ver, inclusive, mesmos termos, referência a algumas palavras que são ditas do verso 6 ao verso 9. E quando o texto diz, não cele as palavras da profecia, porque o tempo está próximo, ele retoma esse conceito de que o livro ele não foi dado para ser enigmático, para ser encoberto diante dos olhos das pessoas, para ficar escondido, para ser de conhecimento de apenas alguns, mas ele foi dado para ser revelado aos homens, para anunciar que o Senhor ele vai voltar, que a sua vinda está próxima, que a história humana caminha para uma consumação. O livro ele vem anunciar alguns eventos, esse enredo da história da redenção, e ele vem anunciar que a história do Senhor, o que o Senhor propôs para a humanidade, caminha para essa consumação. O Senhor vai voltar para encontrar-se com os homens, com os vivos e com os mortos. E no verso 11 nós vemos, continue o injusto a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Isso é uma verdade que o livro nos mostra, que existem 2 tipos de pessoas, cada qual viva, cada qual é chamado a viver como ele é, quem ele é. Nós somos chamados que confessamos o Senhor, a não nos apartarmos daquilo que nós cremos, daquilo que nós professamos. Apocalipse capítulo 2 e 3 nos descreve um caminho em que pessoas, eles não estavam temendo o Senhor, eles estavam temendo mais o imperador, eles estavam se amoldando ao contexto em que viviam, seja para ter benefícios terrenos, seja por medo de ter prejuízos na terra. Mas o fato é que o livro do Apocalipse descreve que existem 2 tipos de pessoas. Existe o ímpio, aquele que é injusto, existe aquele que é justo, aquele que foi salvo pelo Senhor. Aquele que é ímpio, ele vai viver a sua injustiça, a sua vida sem pureza, porque um dia ele não vai poder mais fazer isso, ele vai viver debaixo de condenação. Mas aquele que é justo, ele continue a se santificar, ele foi purificado completamente, mas a salvação, ela nos chama, ela nos coloca em um processo e em um caminho de santificação. Esse é o chamado do livro de Apocalipse, a igreja perseverar, a igreja lavar as suas vestes. Foi lavada por Cristo, mas continuamente vai lavando as suas vestes, se arrependendo dos seus pecados, caminhando numa direção de santificação, porque vai se encontrar com o noivo. O
Senhor chama a igreja à purificação, à preparação para esse grande encontro, ao caminho da santificação. Nós somos chamados a essa reflexão. O livro de Apocalipse tem o propósito essa palavra de perseverança para a igreja. E aí nós vemos, né, verso 12 até o verso 17, seja o que ele vem fazer ou quem ele é, e depois as suas recompensas. Perceba aí o verso 12. Desde que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar cada um segundo as suas obras. Desenvolve um pouco o conceito do verso 7. Perceba, o verso 7 diz que ele vem sem demora, e bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia. Existe o anúncio de que é certo a vinda do Senhor, e logo em seguida existe a afirmação de que bem-aventurado é aquele que segue o caminho do Senhor. Logo depois de afirmar que existem dois caminhos, no verso 11, o Senhor diz: eu venho sem demora. O Senhor relembra os homens que a história da humanidade caminha para a consumação e que a humanidade vai prestar contas diante do Senhor. Haverá um encontro com Deus. Haverá uma prestação de contas. Haverá o momento na história em que os homens vão estar diante do Senhor e Deus ele vai dar recompensa segundo o agir dos homens. Segundo o que os homens fizeram aqui na vida. Sabemos que nós somos justificados pelo Senhor, pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, mas o livro do Apocalipse diz que as nossas atitudes, nós iremos prestar contas diante do Senhor. O livro fala sobre isso, sobre essa verdade que a humanidade teima em acreditar que um dia vai estar perante o seu Criador e vai prestar contas daquilo que nós fizemos, toda a palavra que foi dita, de tudo que fizemos conforme o nosso agir, quem ele é e quais são as suas recompensas, verso 13 ao verso 15. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O Senhor é aquele que é eterno, é aquele que é o Criador, é aquele que faz tudo para ele. O ômega é aquele que tudo tem como propósito a ele. Ele é o Criador e o fim de todas as coisas. Ele é eterno, de eternidade a eternidade. Depois de afirmar quem ele é, né? Já o verso 12 disse que ele vem, que haverá essa prestação de contas. Aí o verso 13 repete essa estrutura quando diz quem ele é. Ele é o alfa e o ômega, e depois ele fala sobre esse encontro, sobre essas implicações desse encontro com o Senhor, quando no verso 14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Aqui estão os salvos, meus irmãos, aqueles que pelo sangue de Cristo lavaram suas vestes, que todos nós éramos como imundos, com as vestes sujas diante do Senhor, por causa dos nossos pecados, imundos, com trapos de imundícia. Nós estávamos tomados no lamaçal de pecado, mas o Senhor, pela cruz, pela obra de Cristo, ele nos purificou para que tenhamos o direito à árvore da vida. Perceba que ele volta à narrativa de Gênesis, capítulo 3. Exatamente aqui, o livro ele faz o fechamento daquele problema lá em Gênesis. É exatamente esse o enredo da história bíblica. Como nós podemos novamente conviver com Deus, entrar na sua presença, ter vida eterna e entrar na cidade pelos portões, entrar nessa Nova Jerusalém. O Éden aqui se transformou numa cidade com muros, com portões, e agora aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo
eles são chamados de bem-aventurados porque eles podem entrar na cidade. Né? O Senhor, ele é o alfa e o ômega, e bem-aventurados são aqueles que podem entrar. Mas também o Senhor fala quais são as suas recompensas. Por um lado, as recompensas positivas, a entrada da vida para os salvos na cidade, para viver na presença de Deus. Mas haverá também condenação. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Perceba que ele vai enfatizando esses dois caminhos, essas duas pessoas do verso 11, o justo e o injusto. São duas pessoas e são dois destinos. Dentro da cidade, os que são lavados, e fora, quem são eles? Eles são chamados de cães, o animal impuro, aquele animal que não tem prazer, que aquele que não é salvo no Senhor e não tem prazer na pessoa do Senhor. Eles são aqueles que são feiticeiros, aqueles que criam suas próprias religiões, seus próprios conceitos, aqueles que não recebem a revelação de Deus, aqueles que tentam dialogar com o Ser Supremo, o Criador, por meio das suas próprias imaginações, suas próprias práticas religiosas. Esses são os feiticeiros, eles são impuros, eles são assassinos, eles são idólatras. Todo aquele que ama e pratica a mentira é um resumo de todo aquele que não conhece e não teme o Senhor, que não foi salvo, não foi liberto pelo Senhor. Como esses homens, eles vão viver a eternidade sem Cristo, longe da cidade. É a narrativa aqui falando sobre essa figura da cidade que é apresentada anteriormente, mas nós já tivemos a informação de que eles vão ficar no lago de fogo, condenados eternamente em choro e ranger de dentes. Né? Novamente, verso 16 e verso 17, quem ele é? E o Jesus enviou o anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O verso 16, 17 é quem ele é e qual é o seu alerta. Essa marca do livro de alertar, de exortar, de chamar o povo a esse encontro. Né? O Senhor Jesus, ele envia o anjo para dar testemunho sobre isso, da sua vinda, desse encontro com o Senhor. Ele que é o Messias, ele é a raiz e a geração de Davi, o Messias prometido, o símbolo da estrela da manhã, também já foi mencionado no capítulo 2, ele é uma referência ao que os imperadores, que se chamavam de dos reis, eles diziam que eles havia um conceito de que eles reivindicavam que eram descendentes de Vênus. E eles chamavam Vênus de estrela da manhã. Então, Cristo está dizendo que, usando o termo que eles usavam para eles, diziam para eles que eles eram grandiosos, Cristo diz, eu é quem sou a estrela da manhã, eu sou o verdadeiro governante, o verdadeiro rei dos reis, ele é o Salvador. E perceba como o verso 11, ele deve ser lido juntamente com o verso 17. Porque o verso 11 diz, o injusto continue sendo injusto e o justo continue a santificar-se. Para retratar essa realidade de que existem dois tipos de pessoas. Mas perceba o que vem no verso 19, quando diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Agora, esse chamado, essa convocação não é uma convocação para a igreja, é a convocação que a igreja faz ao mundo. De fato, existem dois tipos de pessoas, os eleitos e os não eleitos, os justos e injustos, do verso 11. Mas isso não anula o fato de que o livro do Apocalipse também é um chamado ao mundo para que se arrependam. É uma proclamação ao mundo para que olhe a história da humanidade, esses sinais de pragas, de pandemias,
esses eventos que são para os homens uma sinalização de que, se eles não se arrependerem dos seus pecados, eles irão passar a eternidade sem o Senhor. O Espírito diz que o Senhor vem. Ele diz isso na sua palavra, na revelação, e a igreja proclama isso. Aí o Espírito e a noiva dizem, vem. A igreja proclama ao mundo que o Senhor vai voltar e que aquele que tem sede, aquele que confessa ao Senhor, que se arrepende dos seus pecados e tem sede de Deus, ele desfruta da graça, da água da vida, e pode deixar de ser injusto e ser lavado pelas vestes, as suas vestes, pelo sangue do Cordeiro, e ser justificado. Então, o livro do Apocalipse, ele é um chamado ao mundo, aos homens, que se arrependam dos seus pecados e que entrem em reconciliação com o Criador e com o Redentor, e que somente no Senhor eles tenham prazer e esperança verdadeira na sua vida. Né? O livro do Apocalipse tem esse propósito evangelístico, à medida que anuncia que a história caminha para uma consumação. Né? A história caminha para uma consumação. O verso 18 ao 21, nós temos as palavras finais. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que estão escritas nesse livro. O alerta é exatamente contra aquilo que Satanás fez em Gênesis capítulo 3. Né? A marca de Satanás e a marca dos seus filhos é exatamente imitar a sua prática de modificar o mandamento de Deus, né? Diminuir daquilo que o Senhor falou, quando Satanás vai à mulher dizendo que ela não vai morrer se comer do fruto que o Senhor havia proibido, né? De acrescentar que, de fato, né, o Senhor, eles iriam ser melhores, eles iriam ter proveito ao desobedecer a Deus, fazer manipulações do mandamento, quando o Satanás diz que não pode nem tocar no fruto, isso que ele disse em Gênesis capítulo 3, quando o Senhor não havia dito que não poderia tocar, ele disse que não poderia comer. Perceba, a marca de Satanás é exatamente manipular o ensino de Deus, seja retirando, seja acrescentando, e há a ira do Senhor sobre esse perigo. O perigo de modificar aquilo que o Senhor nos ensinou, a sua revelação. Nós não temos autoridade, meus irmãos, para modificar a palavra de Deus, seja acrescentando, seja diminuindo, modificando, e o Senhor, ele visita com juízo todo aquele que modifica as profecias desse livro. As bênçãos que são descritas no livro, elas não são aplicadas àqueles que rejeitam a revelação do Senhor, fazendo exatamente essas modificações. Veja como se termina o livro, quando o verso 20 diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Exatamente esse é o refrão de todo o livro. O Senhor, ele vem se encontrar com o seu povo. Haverá um grande casamento, grande alegria com aqueles que não confessam o Senhor. Haverá uma prestação de contas. O homem vai se encontrar com o seu Criador. Isso ele vem sem demora. Certamente, com certeza, amém. Vem, Senhor Jesus, é o clamor do anjo, é o clamor da igreja, é o clamor de todos que amam o Senhor, que anelam para que o Senhor venha e traga a consumação da história. A saudação final, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Todo o povo de Deus está, de fato, debaixo da graça e abençoado pela boa mão do Senhor, pelas suas promessas. Nós vemos que a história caminha para uma consumação.
Quais são as aplicações, meus irmãos, que nós podemos extrair desse texto à luz do livro? Quais são as nossas reflexões sobre, em primeiro lugar, as nossas reflexões sobre os sinais de Deus na história? Percebe, nós estamos vivendo um período de pandemia e ao longo da história nós já tivemos vários eventos de pandemia, várias sinalizações de Deus na história. Mas o que é que nós aprendemos a partir disso? Quais são as lições que nós extraímos? Nós entendemos que o mais importante nós aprendermos à luz desses dias que nós estamos vivendo é que Deus está falando com o mundo de que haverá uma consumação, de que Deus está convocando o mundo ao arrependimento, porque haverá uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus, uma eternidade de prazer e uma eternidade de sofrimento, mais preocupados do que retornar às nossas atividades, ao dia a dia do nosso viver. Nós devemos refletir sobre o porquê que existem as pandemias, as catástrofes, os eventos mundiais. Nós precisamos ver isso a partir de uma perspectiva bíblica. Deus está sinalizando que aquilo que foi revelado na sua palavra vai se cumprir, já está se cumprindo, e a história caminha para que os homens se encontrem com o seu Criador. Também uma outra reflexão que nós podemos fazer de todo o livro é sobre como é que nós estamos olhando para os nossos dias e vemos quais são os elementos do falso profetismo e do agir político de Satanás. Tanto falsa profecia como agir político é um tema muito relevante, porque a Escritura diz que o falso profeta, aquele que vai surgir no final da história, ele vai começar a ensinar em nome de Deus para conduzir pessoas a irem contra o Senhor, e ele vai ser uma figura religiosa, e ele vai se levantar trazendo um falso ensino. Já o anticristo é uma figura política, e ele, por meio da sua ação política, ele vai ter uma atuação em nome de Satanás. Perceba que é importante nós refletirmos sobre esses temas, seja falso ensino, seja sobre política, porque é por meio desses dois caminhos em que Satanás ele vai agir no final da história para conduzir pessoas, seguidores, a seguir os seus propósitos, e pessoas vão ter os seus ideais, as suas ideologias, e eles vão agir seguindo Satanás, seguindo o anticristo, seguindo o falso profeta. Haverá uma figura política, uma figura religiosa, e como nós temos visto em nossos dias, elementos do falso profetismo e elementos de uma política com conceitos que são contrários à palavra de Deus. Precisamos ser criteriosos nisso e julgarmos aquilo que nós temos visto à luz da palavra de Deus. As ideologias políticas, julgarmos à luz da palavra de Deus e julgarmos também a todo o ensino que é dito em nome do Senhor, mas que traz falsa profecia, falsa doutrina, que corrompe mais do que edifica a igreja. Acima de tudo, meus irmãos, uma outra aplicação é quais são as concessões que tenho feito para ter lucros nessa vida. Apocalipse fala muito sobre o futuro, sobre vários eventos que vão ser desenrolados ao longo da história. Mas perceba que a palavra do Senhor, especialmente em Apocalipse 2 e 3, para aquelas 7 igrejas, várias igrejas são vistas como infiéis, porque elas estão fazendo concessões, elas estão deixando falsos profetas dentro da igreja, elas estão fazendo associações com o Império Romano, fazendo concessões para ter lucros nessa vida. Quais são as concessões que nós temos feito, meus irmãos? Quais são as
associações que nós temos feito para ter lucros, para não termos prejuízo, para não sermos perseguidos. O livro do Apocalipse é um chamado à fidelidade, ao chamado à perseverança, o chamado para a igreja. Deus chama o mundo para que se arrependa, porque vai se encontrar com o seu Criador. Mas o livro do Apocalipse também é um chamado para a igreja, para que a igreja se arrependa dos caminhos tortuosos, que busque santificação, que seja fiel e fiel até a morte, que enfrente as perseguições, que não se aparte do seu chamado, que seja fiel e cresça no conhecimento e na santificação, porque também nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor, com o nosso Redentor. Chegamos ao fim da exposição do livro de Apocalipse e nós vamos separar alguns momentos. Se alguém quiser colocar algumas perguntas, pode colocar no chat no YouTube, no WhatsApp ou também pelo Zoom. Nós estaremos aqui ponderando sobre essas perguntas, tá bom? Tudo bem, irmãos. Creio que ninguém colocou perguntas aí. Se depois vocês quiserem colocar perguntas no grupo do WhatsApp, aí nós podemos interagir mais sobre isso, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar e vamos encerrar esse momento. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua gloriosa palavra, pelo grande privilégio de podermos estudar esse livro, sermos edificados, ó Deus, na tua palavra. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, ó Deus, que o Senhor nos faça meditar mais no texto sagrado, que esse estudo seja um pontapé inicial, ó Deus, para nós mais e mais estudarmos a tua verdade e crescermos a tua palavra, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre nós, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor seja conosco, nos abençoando a cada dia, Deus. Isso nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos.